Como é que vocês pensam, então, a relação desse Estado, não é, brasileiro entre a emergência e o Eldorado possível, né? E os poderes diversos, internacionais e, capitais, e ligados ao capital, né? que representam, no fundo, uma Copa do Mundo, né? E uma outra questão para se desenvolverem, que é a seguinte: vocês ambos, de uma maneira ou de outra, têm relações com os clubes pelos quais vocês torcem, né? É uma relação óbvia. Você, Ronaldo, que é filho de um velho presidente do Flamengo muito importante, que é o Jorge Alau. Então é alguém que tem uma relação, né, com a política interna, e você, como sócio do Vasco, ligado é um eleitor, né, das eleições do Vasco. Nós estávamos agora mesmo discutindo o que virá nas eleições do Vasco, que são tão sombrias agora em julho ou agosto, né? Então, que vocês dissessem um pouco como é que vocês veem, como se manifesta hoje esse poder, que não é mais o poder do capital, nem o poder estatal, mas o pequeno poder dos nossos clubes. O Vasco e o Flamengo são os dois principais clubes do Rio de Janeiro, que me desculpem os tricolores de presença botafoguenses, mas no fundo são, né? E como vocês veem hoje, que tipo de política... Oi? Clubes menores, né? Um pouco maiores que o América. Como se manifesta essa política? Se existe uma nova cartolagem, uma cartolagem mais moderna, ou se vocês ainda veem as práticas mais antigas dentro de uma nova conjuntura do empresário, do jogador, na conjuntura como é que vocês veem isso? Não tem mais passe, mas que tipo de relação existe? Quer dizer, quem é esse novo dirigente, né? Como é que vocês veem isso dentro de uma nova mentalidade ou não do esporte? Bem, a questão hoje é a seguinte, né? A primeira parte da pergunta, falando da atuação de entidades como a FIFA e de outros poderes envolvidos no jogo, envolvidos no futebol. A FIFA, ela tem um grande peso, inclusive por conta dos números que ela tem em mãos, né? Segundo cálculos da própria FIFA, o futebol hoje ele tem alguma coisa em torno de 3 bilhões de aficionados no mundo inteiro. Isso é quase 50% da população mundial. A última Copa do Mundo, ela teve uma audiência acumulada de alguma coisa em torno de 40 bilhões de telespectadores. A previsão para esta Copa no Brasil é que a audiência acumulada gira em torno de 45 bilhões de espectadores. Como os números envolvendo o negócio do futebol são obscuros, calcula-se que o futebol, anualmente, ele maneja uma quantia que gira entre 300 bilhões e 1 trilhão de dólares anualmente. Então, não se pode negar o peso dos números. O futebol, ele tem um peso muito grande na economia política internacional, né? E a FIFA, por conta disso, ela tem um peso, né? Virou lugar comum dizer que a FIFA tem mais sócios, tem mais países membros do que a ONU. Vamos relativizar isso, eu sempre relativizo isso para os meus alunos, né? Ela tem mais países membros que a ONU porque os critérios para a FIFA aceitar membros não são os mesmos critérios da ONU, né? Então, a FIFA aceita estados que não possuem soberania plena, né, como Samoa Americana, Palestina, né? Você tem as federações locais do Reino Unido. Na ONU, você tem um voto do Reino Unido. Na FIFA, você tem Escócia, Irlanda do Norte, Wales e Inglaterra, né? Então, são critérios diferentes, mas a FIFA, ela tem um peso extremamente importante hoje no âmbito das relações internacionais. Por quê? Porque o futebol e o esporte, de modo geral, ele se constitui num elemento de prestígio. Se constitui num elemento de prestígio. Por quê? Porque é algo que mexe com boa parte da humanidade. O futebol, ele tem tanto peso. Deixa eu contar uma história para vocês. Um país sem grande tradição no futebol, a não ser no futebol feminino, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm usado, desde 2011, o futebol como uma ferramenta diplomática.
Dentro do Departamento de Estado, você tem um setor voltado para assuntos culturais e educacionais, e ali dentro tem uma agência chamada Sports United. A Hillary, quando foi secretária de Estado, a Hillary Clinton, ela solicitou que esse setor elaborasse uma política de projeção do poder norte-americano no mundo através de futebol. Sabe o que os Estados Unidos fazem hoje? Eles mantêm milhares de escolinhas de futebol em países do terceiro mundo, né? Financiam ainda de ex-jogadores e de treinadores norte-americanos para dar workshops para os alunos e professores dessas escolas, e financiam a ida desses garotos para workshops nos Estados Unidos. Isso é uma maneira de projeção do prestígio norte-americano. Então, o futebol tem esse peso que ele não pode ser ignorado hoje nas relações internacionais. Ele tem um peso enorme. E a organização que o representa, a FIFA, ela tem não somente o peso econômico, mas tem um grande peso político. Por quê? Porque cada vez mais o esporte, eu não estou falando só do futebol, também estou falando do papel do COI, o esporte ele tem um papel extremamente importante na projeção da imagem internacional dos Estados. Então, por exemplo, em vários casos, vamos prestar atenção numa coisa. Recentemente, né, o Brasil está sediando a Copa do Mundo, o Brasil vai sediar as Olimpíadas. A China sediou umas Olimpíadas. A Rússia sediou os Jogos Olímpicos de Inverno e cedia a próxima Copa. A África do Sul sediou a Copa do Mundo. A Índia sediou a terceira competição esportiva mais importante do mundo, que são os Jogos da Commonwealth, os Jogos da Comunidade Britânica. O que nós temos aí? A sigla BRICS. Né? Ou seja, esses países que aparecem no quadro das relações internacionais como atores emergentes a partir da última década, procuraram utilizar eventos esportivos para projetar sua imagem internacionalmente, né? E o fato dos organismos esportivos internacionais aceitarem esses países como sede também passa por um reconhecimento do novo papel desses países no mundo. Então, há um forte vínculo entre essas questões que não pode ser ignorado. No caso brasileiro, em relação aos pequenos poderes, que são os poderes dos clubes de futebol, eu acho que aqui no Brasil, isso acho que de certa forma faz parte da tradição ibérica, né? É aquilo que no século, o José Honório Rodrigues, historiador José Honório Rodrigues, hoje muito pouco estudado, ele está meio fora de moda, mas na minha geração foi um historiador que teve um peso importante na nossa formação. José Honório Rodrigues, ele se referindo à política brasileira do século XIX, ele dizia que, e depois ele vai aplicar isso para as mudanças políticas do Brasil ao longo do século XX, ele vai dizer o seguinte, que toda vez que parece que vai haver uma ruptura, há uma conciliação por cima que faz um rearranjo que impede que as coisas mudem. Você muda a aparência e permanece a essência. Antes de falar da diferença da FIFA, foi isso, foi FIFA e estádios, né? E depois os clubes, né? Não é só uma coisa assim que de repente ele pode me esclarecer, que eu também estou aqui aprendendo muito com ele. Quando ocorreram as manifestações, só voltando um pouquinho atrás, e quando a presidente, o governo do estado, falaram que queriam negociar com os representantes, não tinham representantes, só os do passe livre, que a presidente falou, não, passe livre eu não posso dar, mas pelo menos ela recebeu. Eu fiquei meio preocupado com isso, porque democracia pressupõe partidos políticos, representantes. Então, quando você, mesmo sendo contra, mesmo que você não votou naquele governador, mesmo que você sendo contra o governo, ele se propõe a negociar com você, você não aparece, eu fiquei preocupado. Claro que talvez o meu temor era mais uma coisa de problema psicológico, quer dizer, eu nasci em 56, então eu cresci na ditadura. Uma vez o Lévi-Strauss perguntaram para ele assim,
é verdade que você disse que o melhor período da tua vida foi quando você estava em São Paulo, teu período na USP e tal. Ele falou, não, ele foi até muito educado, não foi somente por causa do Brasil e São Paulo, porque eu era mais jovem. Então você é mais jovem, você lembra daquele momento como um momento melhor. Então, claro, eu me lembro dos anos 70, bacana para mim. Eu tinha cabelos loiros, não eram cabelos brancos, não tinha rugas, tinha namoradas e tal. Era melhor, não tinha contas para pagar, morava com os pais. Mas, assim, analisando do ponto de vista político, era um horror. Censura. Eu estava no IFIX, que é ali da Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Federal do Rio de Janeiro. Tinha sempre alguém na sala de aula que você sabia que não era estudante, que estava vigiando, ou os alunos, ou os professores. Então, era um momento muito difícil. E eu não quero que aquilo volte nunca mais. Eu gosto de liberdade, das pessoas poderem se expressar, a favor, contra, enfim, mas tem que ter liberdade de expressão. Então, num dado momento, eu fiquei preocupado, sem querer achar que eu pudesse estar banalizando mal, com o tal do ovo da serpente. Eu falei, cara, será que não tem clima para uma ditadura voltar? Eu falei, gente, o golpe militar de 64, o próprio nazismo era debochado no início, as manifestações, até que nesse ano apareceu a manifestação de apoio à volta dos militares. Todo mundo debochando. Eu falei, eu não sei se eu vou debochar não, porque eu fico preocupado. Depois queria você pudesse me tranquilizar com relação a essa questão, entendeu? Que pode ser mais uma questão psicológica mesmo, porque eu não quero mais isso. Enfim, a outra foi gerência da FIFA. A FIFA realmente é muito soberba, muito arrogante. Quem mais peitou ela aqui, por incrível que pareça, foi o deputado Romário. Romário me surpreendeu profundamente. Acho que ele tem sido um bom deputado, um bom parlamentar, enfim. Até para ciência e tecnologia, pasmem, ele tem feito coisas, porque quer liberar a importação de equipamentos para facilitar, né? Então, assim, ela é muito soberba, muito arrogante, né? Tem essa gerência, mas eu acho que o Brasil já sabia disso. Acho que foi assim na África, na Alemanha, ela vem, é o padrão FIFA, ela vem com aquela coisa dela, mas não pode interferir na soberania do país. Tanto é que a tal da meia entrada e questão dos idosos, eu acho que não prevaleceu, né? Deram um jeito aqui de respeitar o que está na Constituição. Os estádios, mas o caso do Maracanã, sem saudosismo nenhum, mas o Maracanã já tinha sofrido uma reforma para os Jogos Pan-Americanos e reduziu bastante a sua capacidade. Mas ele ainda tinha uma coisa que todo mundo que ia ao Maracanã, mesmo quem ia sempre, cariocas, brasileiros, ou quem não ia nunca, um estrangeiro, sentia que não sente mais. Era o impacto daquela grandiosidade. Mesmo com o estádio vazio, se entrava no anel, aquilo te impactava. Aquilo foi embora. Lamento muito, era um ícone da cidade do Rio de Janeiro. Acho que eu não considero o Maracanã atual feio. Acho que poderia ter feito estádio em outro lugar. Ele é bonitinho, acho confortável. Para entrar e para sair, eu estive lá 3 vezes. Tem sabonete no banheiro. Nossa, sabonete no banheiro do Maracanã era uma coisa raríssima. Isso é bacana. Mas não era, para mim, podia ter feito esse estádio em outro local. E deixava o Maracanã como estava. Já tinha sido modificado para o Jogo Pan-Americano. Já estava legalzinho daquela maneira. Então, acho que fizeram, é uma aberração. Claro que eu acho que as sociedades são capazes de sacralizar elementos mundanos, triviais, corriqueiros. O Durkheim já falava disso. Meu filho, que não conheceu o Maracanã antes do Jogo Pan-Americano, tem 17 anos, ele gosta desse Maracanã e vai criar uma nova história com esse Maracanã. Ele estava na final da Copa do Brasil, então ele vai criando histórias interessantes com esse Maracanã. A gente que é mais velho, assim, tem um saudosismo, mas eu estou tentando me afastar do saudosismo. Acho que foi um crime o que fizeram com o Maracanã. Estádio de Manaus, por exemplo. Claro que a gente fica preocupado. Gente, não tem time da primeira divisão, nem Brasília, capital do Brasil, tudo bem, Cuiabá, mas ao mesmo tempo, não quero fazer o papel do advogado do diabo não, eu fiquei pensando, se você não faz estágio nesses lugares, esses estados vão se sentir cada vez mais discriminados também. Pô, vai ficar tudo para a região sul, sudeste, uma parte do nordeste, e nós aqui não vamos ter nada. Eu não sei se a ideia do governo, quer dizer, pode ter um certo populismo por aí, mas pode ser uma coisa também de alavancar alguma coisa nesse estado, não sei, estou pensando, imagine se você chega, eu vou fazer um estádio no Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre e Salvador, entendeu? E o resto do Brasil não. É como se estivesse alijando essas pessoas também de ter esse momento, né, de investimento turístico, não sei, é só uma hipótese. Não sei se eu te respondi, que é uma questão de pensar um pouco mais. Claro que eu fico preocupado, acho que vai ser um elefante, Manaus, Cuiabá, são elefantes brancos, não sei o que vai acontecer. Com relação aos clubes, eu concordo plenamente com o que ele falou, e talvez eu tenha algumas experiências por
conta na minha relação familiar, apesar de que cada vez mais eu me afastei da política do Flamengo. Já fui conselheiro, já participei de campanha, me deram emerência, acho que eu nunca mereci ser sócio emérito, não entendi porque que eu sou sócio emérito do Flamengo, o que eu fiz exatamente. Enfim, participei de alguns conselhos, disseram que quando eu morei em Nova York, meu doutorado, eu divulguei o Flamengo lá, a tal da Flama Rata. Flama Rata era uma brincadeira que eu fazia. Eu vi chegar no Flamengo e disse que era Flama Rata. Não tem Flama Rata coisíssima nenhuma. Enfim, eu achei injusto, eu acho que eu não deveria receber. Então, assim, tem essas coisas nos clubes, às vezes, para agradar o Jorge Elal, vamos dar merência para o filho dele. Está errado, não tem que fazer isso. São questões políticas, não deve ter beneméritos assim, não sei. Então, tem duas coisas que eu reparo no Flamengo que eu acho que devem replicar em todos os clubes. Tem os feudos dos antigos dirigentes e seus grupos, que eles são mais aquele grupo do que o próprio clube. Então, não se iludam. A oposição do Flamengo está torcendo o Flamengo ser rebaixado. Se dizem flamenguistas, mas estão torcendo para cair. E deve ser acontecer em todos os clubes. Tá? Então, é uma coisa que sempre me incomodou. Então, hoje, eu vou lá fazer minha musculação e vou embora. Não participo de conselhos, já querem botar, não, eu estou fora. Falei, meu pai não me bota mais em nada, eu estou fora. Eu voto quem você quiser, a gente combina e tal. E os mais novos também, tem uma arrogância que essa atual gestão do Flamengo, até o vice de futebol que ia ser candidato, foi meu colega de turma de Santo Inácio, Valim Vasconcelos, mas tem uma soberba, às vezes, que me incomoda. De passar por cima também da tradição daqueles que ajudaram a construir a história. É como se o Flamengo tivesse começado a partir do momento que eles chegaram. Então não escutam. Agora parece que estão começando a escutar porque a batata assou no colo deles. Pô, Flamengo com um time medíocre, né? Medíocre, conseguiu ganhar uma Copa do Brasil de incompetência, mas muita sorte no trabalho do Jaime. Podia, naquele momento, alavancou o sócio torcedor, colocar um time mais decente em campo, não colocou, e achando que esse time vai chegar aonde? Entendeu? Então, assim, e veio aquele discurso da modernização, de ruptura, de gestão, de choque de gestão, e faz uma coisa mais grave ainda. Bota o preço dos ingressos lá em cima, alija uma parcela significativa da população que frequentava o estádio, que ajudou a construir o estádio, que foi dinheiro público, que ajudou a fazer do Flamengo o time mais popular, assim, porque claro, eu não deixei de ser Flamengo porque, assim, não vou mais ao estádio, vou às vezes que meu filho me carrega. Eu, assim, mesmo vendo na televisão, eu sou Flamengo, você não precisa ir ao estádio, mas talvez o que me fez ser Flamengo lá atrás foi minhas idas ao Maracanã. Eu acho que você começa indo ao estádio, é bacana, eu vi aquele negócio, pessoas, pô, deve ser legal o que os caras estão sentindo, né?